Nós estamos recebendo com muita satisfação nos estúdios da TV Prevê pela primeira vez a deputada estadual do PT por São Paulo, Márcia Lia. Ela cumpre extensa agenda aqui em Bauru para encontros com assentados e acampados de Bauru. E na pauta, nos seus encontros, deverão ser abordados os temas sobre reforma agrária, territórios rurais, terras públicas e centro de distribuição de agricultura familiar. Deputada, seja bem-vinda aos estúdios da TV Prevê. Nós que a recebemos pela primeira vez aqui, uma vez que inúmeros deputados da sua sigla já estiveram conosco ao longo da nossa trajetória. E a senhora seja bem-vinda. Muito obrigada. Como eles foram. É um prazer enorme estar aqui na TV Prevê com você, nesse programa que tem enfoque regional, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. Bom, para quem não conhece a deputada Márcia Lia, fala quem é a deputada, qual é a sua vida profissional, como é que foi esta incursão na vida pública, esta decisão pelo Partido dos Trabalhadores, enfim. Faça uma apresentação, uma autoapresentação da deputada. A senhora aqui pela primeira vez está nos estúdios da TV Prevê. Bom, a deputada Márcia Lia é uma deputada do Partido dos Trabalhadores, né, que tem no seu primeiro mandato, hoje eu estou trabalhando na Assembleia Legislativa pela primeira vez, e temos um trabalho muito forte na Assembleia Legislativa, que já vem da nossa construção de muito tempo, que é na questão da agricultura familiar, na questão do trabalho com as mulheres, né? Nós implementamos lá também trabalho em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque em chegando na Assembleia, nós identificamos muitas dificuldades em relação ao tema crianças e adolescentes. Então, a Márcia Lia é uma deputada que trabalha a questão dos direitos humanos, a questão da reforma agrária, das mulheres, da agricultura familiar, da moradia. No estado de São Paulo nós temos um déficit habitacional enorme, então a gente também trabalha... A senhora fez esta incursão por esta sua área, é a sua atividade profissional voltada? Não, eu sou advogada de formação, sou professora de História e advogada, militei muitos anos como advogada, né, tive o escritório em Araraquara, mas no ano de 2001 eu integrei a equipe de governo do então prefeito Edinho Silva, fui coordenadora da participação popular, depois eu fui coordenadora fui secretária de governo do Edinho, então tive aí um trabalho muito forte com os movimentos de moradia, com os movimentos da agricultura familiar, da reforma agrária, com os assentados, eu coordenei a participação popular, então tudo isso me deu aí uma estrutura para que no meu mandato eu pudesse, no meu mandato, tanto de vereadora, que eu fui vereadora em Araraquara, como agora, quando saí candidata a deputada, a minha primeira eleição para deputada, minha primeira... Está no primeiro mandato? Primeiro mandato. E saí candidata, fui eleita deputada e estou fazendo um trabalho por todo o estado de São Paulo. Nós temos poucos deputados no interior do estado de São Paulo, e assim, há uma necessidade, uma demanda muito forte por deputados para que a gente possa construir políticas, discutir com os movimentos sociais. Então a gente tem feito um trabalho por todo o estado de São Paulo. E estamos aqui em Bauru no dia de hoje, conversando com o prefeito. A senhora já até se antecipou, eu iria perguntar o reduto eleitoral da senhora, a senhora já adiantou que é oriunda de Araraquara e parece que a escola é muito boa, porque tem um professor como o Edinho, que é amigo desta casa, está... e a senhora me trouxe uma novidade até interessante, que o Edinho é candidato à prefeitura. O Edinho sempre foi voltado aos movimentos da Igreja Católica, um deputado diferenciado e que acabou aí tendo alguns mandatos como deputado, depois de passar pela prefeitura de Araraquara. E eu gosto muito do Edinho, por isso eu fico à vontade para falar do Edinho. Pois o Edinho foi presidente do PT, acabou indo para Brasília, esteve lá neste último mandato da administração da presidente impedida, Dilma, foi lá ministro da Comunicação Social e foi acusado
e está respondendo por muitos inquéritos pelo fato de ter sido tesoureiro da campanha da presidente Dilma na última eleição. É isso, estou falando a verdade. Está falando, sim. Vamos conversar sobre isso. Como é que está essa situação do Edinho, esses inquéritos que fizeram, essa devassa que fizeram, está pagando pelo ônus de ter exercido num período turbulento da política, onde muitas coisas erradas aconteceram, e o Edinho está pagando o preço de estar naquele meio. É como um jogador de futebol. Quando ele faz o gol, ele está na hora certa, no momento certo, e pega a bola certa. Sim. Eu diria que o Edinho foi o contrário. O Edinho, na verdade nós estamos vivendo um momento na história do país, né, onde a gente está percebendo que a democracia está ruindo, né, um momento muito difícil, onde políticos que têm aí uma série de situações graves, comprovadas, estão tentando driblar uma operação, e é por isso que, na minha opinião, a presidenta Dilma caiu, porque ela não negociou princípios, ela não negociou aquilo que ela acredita que seja, de fato, o combate à corrupção. E o Edinho foi sim, tesoureiro da campanha da Dilma. Mas, assim, já viraram a vida do Edinho de ponta cabeça. E, assim, e qual é a acusação? Não, ter sido tesoureiro da campanha. Pois essa é a acusação maior. E olha só, de que, primeiro tem uma discussão de que o Edinho teria... vamos dizer assim, sido rude num diálogo com um empresário, no sentido de dizer, olha, você tem que contribuir com a campanha. Aí depois, no momento seguinte, o mesmo empresário, num depoimento à Polícia Federal, disse que não é nada daquilo, que o Edinho é um gentleman, que o Edinho é uma pessoa extremamente educada. E quem conhece, como você conhece, sabe quanto a isso, que é uma pessoa especial. Ele pode até ter exercido as funções de tesoureiro e pedir. Que é normal. Que ele foi pedir. Pedir. Se é A, B, C, D, queira dar ou não queira dar, ele foi pedir. Não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma condenação, não tem nenhum processo. O que tem é essa fala, e ele está respondendo por isso, mas a gente tem certeza que eu tenho muita confiança na honestidade, na integralidade da pessoa. Eu sei que o Edinho vai passar por todo esse período com muita honradez, com muita tranquilidade, e que nós vamos conseguir provar. Eu digo que o Edinho faz um ano lá em Brasília, ele estava lá no Ministério. Tranquilo. Eu até brinquei com ele, falei, se você for preso, eu vou lá ser solidário, mas se você não for, eu vou te dar um abraço do mesmo jeito. Não, e a senhora me tá dando essa boa novidade, que o Edinho é candidato à prefeitura. Candidato, está em primeiro lugar nas pesquisas, lá estourado na frente, e se Deus quiser, nós vamos trazer para Araraquara de volta o governo que o Edinho fez por 8 anos, e é por isso que ele está na frente das pesquisas. Foi o melhor prefeito que Araraquara já teve, e a gente tem certeza que a gente vai reeleger o Edinho, para que o Edinho possa, de novo, trazer tudo de volta, tudo que a gente tinha construído nos 8 anos de governo, que foi destruído, a gente vai trazer de volta para a população de Araraquara. Eu estou muito feliz com isso. Bom, eu sei que a senhora coordena muitas frentes lá na Assembleia Legislativa. Como é que está sendo para a senhora essa experiência parlamentar? Como é que a senhora, ao assumir o seu primeiro mandato, o que caracteriza a sua atuação, diferente daquilo que a senhora já fazia na Câmara de Vereadores de Araraquara? Bom, eu cheguei há um ano e pouco na Assembleia Legislativa e já implementei várias frentes de trabalho. Como eu te disse anteriormente, a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, a Frente Parlamentar em Defesa da Moradia e da Reforma Urbana, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Fui convidada pela mesa diretiva da Assembleia, mesmo sendo deputada de oposição, para assumir a ouvidoria da Casa. Tenho tocado a ouvidoria da Assembleia com uma equipe que eu organizei, que eu constituí. Então, assim, a gente tem um trabalho muito forte, junto com os movimentos sociais. Eu viajo pelo interior do estado inteiro, desde o Pontal do Paranapanema, Vale do Paraíba. Ontem, por exemplo, eu estava em São José dos Campos, hoje eu estou aqui. Semana retrasada, eu tive na região
Semana passada eu estive na região de Araraquara, fui a Rio Claro, a Descalvado, fui a Marília fazer uma audiência pública sobre pedágios naquela região de Marília. Então a gente tem um trabalho muito forte no estado todo. E você me perguntou da minha base eleitoral. Eu tive votação, para surpresa, porque foi a primeira vez que eu saí candidata, em 400 cidades. Das 645 cidades, eu tive votação em 400 cidades. Umas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, mas o fato de eu ter trabalhado com o Edinho, o fato de eu ter sido uma vereadora muito combativa na cidade de Araraquara e o fato de eu ter disputado a outra eleição para a prefeitura, me fez ficar uma pessoa conhecida, junto com os meus pares, com os companheiros do Partido dos Trabalhadores. E quando eu lancei a minha candidatura, com toda aquela tempestade que passava por cima do PT, no ano passado, no ano de 2014, eu consegui ser eleita, fui a 10ª colocada. Quantos votos a senhora teve? Tive 71.945 votos. Quantos deputados compõem a bancada do PT na Assembleia Legislativa hoje? 14 deputados. Que perdeu bastante. Tínhamos 22 do PT e 2 da coligação, que era com o PR, né, naquele momento. Mas a gente vai reestruturar o Partido dos Trabalhadores a partir dessa decisão que, do meu ponto de vista, muito equivocada do Senado Federal, né, onde pessoas que estão sob a égide da investigação, que estão comprometidas, pessoas que estão seriamente comprometidas, destituíram uma mulher honesta, uma presidenta eleita com 54 milhões de votos. É um momento muito triste da democracia brasileira e ela foi destituída, ela foi impedida de continuar exercendo aquele mandato legítimo que ela tinha, porque ela não fez acordo, ela não concordou em interromper o processo da Lava Jato. Deputada... E tem outros interesses também, mas um deles é esse. A senhora está na Assembleia, no seu primeiro mandato, e a senhora tem... como é que a senhora vê este momento da agricultura, este momento de assentamentos? Parece que nós tivemos uma paralisação nos últimos tempos e nós temos aqui hoje acampados, pessoas aguardando as definições. E eu tenho até falado com o Chico Maia que tem muita gente que se aproveita deste movimento de integrantes do Sem Terra e que nada tem a ver com a agricultura e se valem desta situação para oferir benefício. A senhora também vê desta forma, em certas situações, isso? Eu vou explicar o que é que eu entendo desse momento da reforma agrária. Com muito mais propriedade. Eu sou um curioso e um jornalista que vê as coisas na sua amplitude, não vejo com detalhes. Eu vou explicar qual que é a minha opinião a respeito disso. Nós temos no Brasil ainda muita propriedade improdutiva e a Constituição Federal fala que é respeitado o direito de propriedade desde que a propriedade cumpra a sua função social. Então, nós temos muita terra nesse país que poderia estar sendo utilizado para agricultura familiar, que poderia estar sendo utilizada para que as pessoas pudessem gerar riquezas e sustentar suas famílias e seus filhos, né? E a gente não vê isso acontecer da forma como poderia e deveria acontecer. Eu acredito, porque eu sei que hoje 70% da alimentação que chega nas mesas do povo paulista e do povo brasileiro, ela vem da agricultura familiar. 70% vem da agricultura familiar, né? E os programas que foram desenvolvidos nos últimos 13 anos, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, como o PENAI, como o PRONERA e tantos outros programas que envolvem aí a questão da agricultura familiar, eles têm vamos dizer assim, um escopo muito importante, porque eles atendem a família que está com dificuldade, a família pobre, as instituições que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, a própria merenda escolar, né? Atendem esse nicho e elas também atendem os pequenos agricultores, aqueles que estão na produção dos alimentos. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos direcionamento de recursos para investimentos na agricultura familiar, o que a gente tem hoje. E por isso que a gente tem produtos de muita boa qualidade sendo produzidos e com preço acessível ao consumo, ao nosso consumo.
Só que, o que acontece? Nós temos no Estado e no país que entender a importância da reforma agrária. Os países da Europa, os países de primeiro mundo, que apostaram na reforma agrária, cresceram, se desenvolveram, porque você pega aquela propriedade improdutiva, e eu estava dizendo agora há pouco para um jornalista que veio conversar comigo, né, da importância que o Brasil tem na produção de alimentos, porque aqui nós não temos inverno rigoroso, aqui nós podemos produzir nos 12 meses do ano. O que nós precisamos é distribuir de forma mais consciente a terra, dar assistência técnica para que as pessoas possam produzir. Não é só dar a terra e nem dar cesta básica para quem fica na terra. Eu acho que o mais importante seria dar elementos para assistência que técnica. aquele assentado ele possa usufruir daquele. Então, o que foi feito? Ao invés, houve um direcionamento do governo Lula, ao invés de só colocar a pessoa na terra e abandonar lá, o que fez o presidente Lula e depois a presidenta Dilma continuou, foi dar condições, através de programas, através de educação, de qualificação, para que o trabalhador e o seu filho pudessem ficar na propriedade e produzir. Por isso que nós melhoramos a condição da agricultura, do agronegócio, de tudo que está no Brasil em termos de agricultura. E eu vou dizer para vocês, se vocês olharem o orçamento do Estado, do que o governo Alckmin investe na agricultura, é 0,5% do orçamento estadual. É quase nada. Não chega a 1% do orçamento do Estado direcionado para a agricultura. E nós temos uma agricultura pujante no estado de São Paulo, porque houve um processo onde os pequenos agricultores, os assentados, tiveram estrutura através do PRONAF, de programas que foram fomentando a melhoria das condições de vida das pessoas que estão no campo. Então, os programas, o PAA, o PENAI, são programas fundamentais. E por que nós temos a nossa frente parlamentar pela reforma agrária? E por que nós estamos aqui na cidade de Bauru hoje? Pois é, isso que a senhora intermediou junto ao INCRA uma sessão de... Eu acho, aqui não sei se deram a metragem certas, mas para subsídios técnicos e agrícolas para os assentados do Horto Aimorés, foi isso? Sim. O Horto Aimorés disputava, havia mais de 3 anos que tentava conseguir a cessão de uma área. Esta área do Horto Aimorés era da antiga do INCRA, do né? INCRA. Tá. E aí nós precisávamos passar essa área para a cooperativa, para que a gente pudesse desenvolver ali projetos de agricultura familiar, né? E tem, inclusive, um debate que nós fizemos hoje com o prefeito, nós já estivemos com o prefeito, com o Rodrigo, estivemos com o secretário de Agricultura, César Maia, que inclusive Chico Maia, desculpa, que me acompanha aqui nessa visita que a gente está fazendo ao programa Enfoque Regional, para que a gente possa agora buscar os recursos necessários para a construção de uma unidade de logística, de distribuição, de processamento de alimentos, que vai melhorar muito a vida do pessoal que produz naquele espaço. Então a gente fez essa intermediação, a gente tem o projeto Casulo, que nós estamos construindo junto com o Chico Maia. Me desculpa aí por ter trocado o seu nome, meu querido amigo Chico. Você não vai para o Rio não, viu? Você vai ficar aqui em Bauru. Vai ficar aqui, Não, quero você bem pertinho de mim, viu? Então, a gente tem todo esse trabalho. Nós já estivemos conversando com o secretário da Casa Civil, né? Estivemos lá em São Paulo, o Chico, todo o pessoal aí da Secretaria de Agricultura, e houve um interesse muito grande do pessoal do governo do estado de São Paulo em tocar esse projeto Casulo aqui com o pessoal da Secretaria da Agricultura. Legal. Então, nós estamos trabalhando nisso. O Chico tem um trabalho maravilhoso com a agricultura familiar, com o pessoal dos assentamentos aqui da região. É uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem aí, na sua integralidade, na sua essência, o compromisso social. Então, eu fico muito feliz de poder vir aqui, dialogar esses projetos, tanto o projeto da UPA, né, que é a Unidade de Processamento e Abastecimento, quanto a questão do projeto Casulo, com a Prefeitura, com o secretário de Agricultura, e poder estar aqui dizendo para vocês, contando para os nossos munícipes aqui da linda cidade de Bauru. Eu adoro essa cidade, eu já vim muitas vezes para cá.
E gosto muito daqui, acho que é uma cidade promissora, uma das melhores cidades do estado de São Paulo. O Chico está fazendo um bom trabalho aqui à secretaria. Muito. Ele foi expulso do seu partido, mas o Chico é muito querido, viu? O Chico vai voltar. Querido, não vai voltar não, o Chico pode ficar onde ele quiser. O Chico independe de sigla partidária para fazer o bem. Para fazer o trabalho bom, tá? É verdade. Ele independe de partido e de gente para se interessar pela causa humanitária. O Chico, você sabe o que eu penso de você e é isso aí. Deputada, eu queria, é claro que nós vivemos um momento político delicado, uns prós, outros contra, e claro, a senhora, eu não vi as perguntas todas, vamos deixar, a senhora vai conversar só 5 minutos sobre este assunto, até porque tem manifestações favoráveis, desfavoráveis, cada um tem a sua, e a democracia é isso. Me perdoem, mas a democracia é isso. E não está no fim, não. A democracia é absolutamente isso. É esta controvérsia que vive o país. Uns contra, uns xingando, outros defendendo. Eu só não aceito depredação. Nem eu. Eu não aceito. Isso, para mim, é coisa de cafajeste. Nem eu. Agora, ter o seu ideal, ter a sua filosofia, ter a sua maneira de pensar, eu acho extremamente louvável. Pode ser. Por isso que nós temos corintiano, palmeirense, presbiteriano, católico, espírita, enfim. Nós temos que respeitar cada um, pensar do jeito, sem quebrar, sem ofender, sem agredir. No campo das ideias. Eu acho isso sim. Então vamos lá. O Luiz Carlos, ele pergunta para a senhora, deputado, ele é da Bela Vista, um bairro aqui de Bauru. Sim. E por que o seu partido não ostenta a bandeira da pátria verde, amarela, azul e branca? A senhora considera golpismo? Golpismo, golpista, o senhor Hélio Bicudo e o senhor Cristóvão Buarque? Olha, eu acho que nós passamos... Foi o Luiz Carlos que fez essa pergunta para a senhora. Tá bom. Luiz Carlos, eu acho que a gente vive um momento no Brasil onde direitos importantes provavelmente sejam subtraídos da população brasileira. Então, eu acho que o momento que a gente vive é um momento de golpe parlamentar. Infelizmente, uma presidenta que foi eleita democraticamente por 54 milhões de votos, que não cometeu crime de responsabilidade, isso está mais do que provado e provado de novo. O próprio Ministério Público Federal disse que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Então, pela Constituição Federal, pelas regras do nosso país, ela foi ilegitimamente tirada do cargo que ela exercia. Então, assim, eu sei e eu acredito que aquelas pessoas que participaram desse processo de retirada, de impedimento da presidenta de continuar governando, são pessoas que, de fato, tinham seus interesses. Ele pergunta para a senhora se a senhora acha que o Hélio Bicudo e o Cristóvão Buarque são golpistas. Eu acho que sim. Na minha opinião, eles participaram desse processo que culminou com um golpe parlamentar, onde uma presidenta legitimamente eleita foi retirada do exercício das suas funções, da sua presidência, da presidência que ela ganhou nas urnas, Então, isso é golpe parlamentar, porque não houve cometimento de crime. Se ela tivesse cometido crime, eles não seriam golpistas, porque eles teriam tirado legitimamente uma presidenta que tinha cometido crime. Como ela não cometeu crime, agora vamos esperar o posicionamento do Supremo, porque o advogado da presidenta vai entrar, ou já entrou, está entrando no dia de hoje, com um processo junto ao Supremo Tribunal Federal, até porque há um questionamento de que houve um fatiamento há um questionamento jurídico, inclusive com manifestações contrárias dos próprios juízes do STF. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Vamos responder aqui. O Marcos Eduardo Monteiro, ele disse que gostaria de saber da senhora se, além do programa Minha Casa Minha Vida, que o governo federal mandou para Bauru e todo o Brasil, se a senhora sabe se o PT fez mais alguma coisa aqui para o Bauru. O PT fez muita coisa aqui por Bauru, há um reconhecimento do nosso prefeito, do Rodrigo, que, aliás, fez um governo, na minha avaliação, muito bom aqui na cidade. Eu estava conversando com ele, agora há pouco, ele me disse: Márcia, eu quando assumi a prefeitura, eu tinha 5% de crianças no período integral. Eu estou hoje com 85% das nossas crianças com educação integral. Isso é fundamental. O Brasil se constrói se a gente tiver
seriedade no processo de educação. Por isso que a presidenta Dilma dizia que o Brasil era uma pátria educadora. Então, assim, o PT fez muita coisa. Tudo que o nosso companheiro, nosso amigo Rodrigo pediu ao governo federal... Tanto até porque a base dele tinha o PT. Sim, né? Então... tanto na questão da agricultura, como na saúde, na educação. Ele construiu 10 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Bauru. Então, ele me disse isso hoje. Então, assim, muitas políticas sociais que foram desenvolvidas aqui são políticas que foram dialogadas com o governo federal, com o governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Infelizmente, alguns desses programas sociais correm risco sério, porque eu sou contra a flexibilização da CLT, eu acho que retirar direitos e deixar com que as empresas negociem de forma informal com os trabalhadores os seus direitos é retrocesso para antes do Getúlio Vargas. Então, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos admitir isso e nós não vamos concordar com esse governo. Seremos oposição, óbvio que uma oposição consistente, qualificada, mas nós faremos oposição, nenhum direito a menos nós vamos aceitar, quer seja na área da criança e do adolescente, quer seja no programa Minha Casa Minha Vida, quer seja em qualquer área do direito, nós não vamos aceitar que o nosso povo retroceda, nós vamos fazer oposição. Como você bem disse, democracia é isso, né? É a pluralidade de opiniões e de ideias e que a gente vai fazer a convergência lá na frente para ver quem é que tem mais força para tocar projetos. E a gente sabe que aqui em Bauru, para quem está perguntando, foi um governo exitoso. O José Leme, aqui de Bauru, da Nova Paulista, ele que já foi inclusive candidato aqui na cidade, disse que passou por Araraquara, foi até Ribeirão Preto, e em Araraquara, conversando com as pessoas, houve muita reclamação. Ele ouviu do governo municipal, pois o prefeito Marcelo Barbieri, do PMDB, deixou a cidade faltando médicos, remédios, e a cidade, segundo a visão dos que tiveram com ele, a cidade está abandonada. Ele está dizendo que o Edinho deixou uma cidade melhor e que tem chance de voltar a ser, pelo que ele ouviu, os números confirmam isso daí, José Lima. A chefia do Executivo de Araraquara. Então, José, é isso mesmo, né? Infelizmente, a cidade está com uma dívida monstruosa, né? Não tem cumprido com seus compromissos, quer seja na área da saúde, da educação, falta remédio, falta médico, os programas da saúde estão todos desorganizados, nós aumentamos em quase 50% as internações nos hospitais por falta de programas, a rede básica está totalmente desorganizada, contrária à daqui de Bauru, que segundo o prefeito está totalmente organizada. Então, assim, o Edinho tem sim chance de voltar, ele está na frente porque a população reconhece o trabalho que ele fez. E, infelizmente, Araraquara está abandonada, mas, se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem, nós voltaremos a governar com democracia, para construir uma cidade mais justa, mais humana, mais igualitária, porque o povo araraquarense merece, assim como o povo bauruense também merece. Muito obrigado, deputada Márcia Lia, do PT, que veio aos estúdios da TV Prevê participar do nosso Enfoque Regional. Esperamos revê-la brevemente, até por conta dessas suas andanças pelo interior, e então logo termine esses assuntos aí envolvendo a eleição, até porque nós temos que passar nesse momento a programação da TV Prevê para o TRE. Um abraço a todos, sigam assistindo a nossa programação.